Eu me tornei geógrafo, na verdade, antes de fazer graduação. Eu adorava o que meu pai fazia. E naquelas coincidências que a vida nos traz, muito jovem, eu vim para Brasília para servir no Belog, na verdade no batalhão logístico, né, lá em Sobradinho, porque era o batalhão que trabalhava com topografia e eu queria. Não deu certo, eu fui servir no Dragões de Independência, aí no núcleo urbano, saí e fui fazer a universidade. E aí eu não tive dúvida, a primeira coisa que eu marquei foi geografia. Então, o ato de escolher geografia era porque meu pai me trouxe isso à tona, acima de tudo. Minha graduação é uma graduação longa, ela tem entre 5 a 6 anos. Faço a parte de bacharelado primeiro, depois venho fazer o que na época era permitido, que é a complementação de créditos. Então eu termino a parte de bacharelado, que era o que mais me interessava, faço as disciplinas de núcleo técnico, que a gente chama, então desde geoprocessamento, climatologia, biogeografia, toda a carga técnica. E curiosamente, a carga horária de Rio Claro, até então, era a maior do Brasil, era 4.700 horas. Era um curso integral, onde que eu tinha, por exemplo, climatologia, anual, 5 horas por semana. Biogeografia, 4 horas anuais por semana durante o ano todo. As disciplinas eram anuais. Tá? Então eu tinha aulas de manhã e tinha uma aula à tarde. Então era muito grande, uma carga horária era muito pesada. Eu termino a graduação em bacharel e faço a complementação de créditos para a modalidade de licenciado, né? Que era muito comum, ninguém saía com uma diplomação só, sempre fazia as duas. Porque a entrada na Unesp era uma entrada única, você entra para um curso, que era o curso de geografia. No meio do curso você opta se você quer fazer bacharelado ou quer fazer licenciatura. E ao final, se você quiser fazer a complementação, você faz. Terminada a minha graduação, né, eu prestei o mestrado. E não presto mestrado em geografia. Né? Na verdade, presto mestrado em geografia. Eu prestei 2 mestrados. Prestei 3. Eu prestei na geografia, prestei nas geociências e prestei na engenharia agrícola. Porque eram as áreas que mais me interessavam. Eu fiz graduação num período que era muito diferente do que é hoje. Os alunos entram na graduação hoje, eu falo os meus alunos, os alunos que eu conheço, preocupados em publicar, preocupados com se vai ter iniciação científica, aonde vai se incorporar, se intitulam imediatamente, se trabalha com urbana, se trabalha com climatologia, logo nos primeiros meses que estão na universidade. Eu não fiz universidade assim. Eu fui fazer geografia num curso que era um curso tradicional, né, durante muito tempo foi um dos melhores cursos do país, onde que eu tive contato com pessoas que hoje são referência, e já foram referência, e ainda são referência, que foi Cláudio de Mauro, Iandária Mendes, Zavatini, que foi meu orientador durante 9 anos, o Deibler, que foi o último demógrafo da geografia quase, pessoas que eram muito importantes. As lembranças que eu tenho da minha graduação são lembranças muito, não só construtivas, mas emocionalmente, que me fizeram muito bem. A aula de estatística, na segunda-feira, por exemplo, você vai fazer geografia porque não tem, né? Matemática não tem. E eu fui, e no primeiro dia de aula, na segunda-feira, eu tinha 4 horas de estatística, matemática e estatística, com o Wagner. Isso parecia naquele momento quase uma afronta para quem tinha escolhido ciências humanas. A parte que mais me agradava era, de fato, o conjunto de disciplinas da área física, mais da área física. Lá em Presidente Prudente, no primeiro ano, eu vivi coisas que jamais pensei em viver. Fui do movimento estudantil, morei em moradia, ocupei as salas de aula, dormi durante um bom período da sala de aula, hoje onde é uma área que frequento com lá, que é a área de pesquisa. Nós dormimos em 12 numa sala, depois eu fui morar numa casa que tinha 42 pessoas, com 2 banheiros.
E movimento estudantil é difícil, né? Era coisas assim, quem limpou o banheiro? Né? Não, fui eu, mas não era a sua vez, era a vez do Antônio. Também vivenciei um outro lado da geografia, que era a parte mais de movimento social, parte de urbana, mas não era o que eu desejava. Eu desejava a parte mais física da geografia física, assim, a parte mais técnica. E aí eu me transferi para Rio Claro. E lá sim eu terminei minha graduação. Eu venho de uma geração onde que esta discussão da dualidade, ela era muito mais presente. Para a sorte das novas gerações, ela se diluiu muito. Acho que, acima de tudo, passou-se, a partir da década de 90, uma clareza maior de que a geografia não pode ser esta dualidade, se eu faço física ou se eu faço humana. Você faz geografia física ou geografia humana por uma opção. Não é que uma ou outra é maior ou menor, é uma opção de trabalho, é uma opção de pesquisa. Acima de tudo, se a gente compreender isso, a gente compreende a importância da geografia como ciência e como aquilo que de fato tem uma contribuição social, né, do indivíduo, do profissional. Porque senão a gente vai ficar numa disputa que é uma disputa que não leva a nada quase. Eu acho que as novas gerações trabalham isso com mais naturalidade. Há uma geração, que é a minha geração, que é a geração de transição, que alguns colegas insistem ainda, mas são mais isolados. Então, os núcleos de pesquisa no país, eles estão muito mais preocupados sobre a contribuição da geografia na pesquisa ou sobre a contribuição da geografia em determinados temas do que discutir de fato se eu faço isso é melhor ou se eu faço aquilo não é. Então, acho que é isso. Mas porque meu orientador, que era o Zavattini, estava já credenciado lá e eu trabalhava com limnologia, que é a análise de água, doce e chuva. Então era isso que eu queria fazer. Mas na Unicamp, quando eu passei lá, que era o Teixeira, que é meu orientar lá, ele queria que eu fizesse cálculo diferencial para perda de solos. Aí, novamente, quando eu vi cálculo diferencial, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para geociências e ficar lá e vamos fazer o que eu aprendi de fato, que era isso. Uma dissertação que analisa a influência da chuva sobre a qualidade da água de uma bacia hidrográfica e de um município que é Rio Claro. O curioso é que eu sempre conto isso nas minhas orientações, é sobre a hipótese do trabalho, né? Quando eu criei, ou quando eu pensei a hipótese do trabalho, eu imaginava que ao chover, né, a qualidade da água ela melhoraria. Então eu queria comprovar, a partir de algumas técnicas de análise liminológica, análise de pH, análise de oxigênio, análise de condutividade e análise bacteriológica de coliformes, que na medida que a chuva ocorria ou não, haveria uma melhora dessa qualidade de água. Bom, esse era o processo que eu desejava, mas a vida não é assim, nem sempre o que você deseja. Pesquisa muito menos. Quando eu comecei a trabalhar os dados, eu comecei a perceber que quanto mais chovia, mais poluía. E aí que o olhar geográfico sobre os dados começam a surgir daquele indivíduo que sai da graduação e tem que dar resposta no mestrado. A dinâmica da ocupação da bacia, ela era tão quanto importante quanto a chuva. Então, a ausência de mata ciliar, a condição urbana, a quantidade de esgoto, ela começou a ser variáveis que eu tive que colocar na análise para perceber que ao chover havia uma quantidade de sedimentos, de poluentes, de uma outra série de materiais que não estavam previstos que iam para dentro da bacia. Aí os índices de poluição eles aumentavam em muito, mas aumentavam assim, extrapolavam todos os limites que eu tinha. Mais uma vez, por conta da geografia, né, das minhas escolhas, eu passei a fazer análise espacial. E aí a dissertação, não é que ela demora mais, ela ganha esse olhar que não era só chuva e qualidade de água. Hoje, há uma gama de temas na geografia que lhe permitem trazer para a geografia temas que vão ligados à psicologia, à medicina, à história,
as ciências exatas. Esta é o que a gente ganha mais. Então, hoje, não se discute muito, e é um grande avanço, efetivamente, aquilo que você faz, sob o ponto de vista se é geografia ou não é. Isso é o avanço. Gosto muito de ver alunos de vários níveis, tanto de iniciação científica, graduação, ou mestrado, doutorado, participando de congressos na área de urbana, na área de saúde, fazendo pesquisas que eram pesquisas que até então eram muito restritas a algumas áreas que não eram geográficas. Nós também estamos demonstrando a nossa capacidade de fazer análise espacial, de pegar o fenômeno, né, a partir do fenômeno, você olhar e dizer assim, o que eu posso contribuir? A minha contribuição como geógrafo que sou, né, é analisar isso espacialmente e demonstrar as correlações que esta condição espacial tem com outros fenômenos. Tá? Eu acho que isso é fantástico. O que nós perdemos? Nós perdemos nossa capacidade de tratar coisas simples. O que eu aprendi, de fato, na disciplina de biogeografia? Uma técnica que você aprendeu. Né? O que é uma vegetação pioneira? Exemplo simples. Né? Por quê? Porque eu quero trabalhar com o complexo. As coisas simples que são importantes no processo de formação, elas vão se perdendo. O que é trabalhar uma média? Por que ela é importante? O que é trabalhar com uma ferramenta de geoprocessamento? Exemplo. Hoje há uma disponibilidade de recursos de geotecnologias enorme. Muitos de vocês entram na internet, baixam os softwares com facilidade, muita facilidade, e vão produzir seus mapas. Perfeito. E escolhem as ferramentas lá, os ícones dessa ferramenta, e produzem seus mapas. Ao produzir o mapa, não se discutiu se a escala é adequada, se a representação das cores são adequadas, às vezes. Não se discute se aquela legenda produzida ela tem uma semiologia gráfica ou não tem. Então isso acabou se perdendo nesse processo de rapidez de formação. Acho que, acima de tudo, o que valeria a gente resgatar é que, para a construção do olhar geográfico, há uma necessidade de uma maturidade de longo prazo. Você não constrói ele simplesmente com uma ferramenta ou simplesmente a partir de um objeto só de estudo. Ele é algo mais amplo, mais complexo. Por isso que a graduação é tão importante. Quando eu olho os cursos, né, do país, das oportunidades que eu tenho de conversar com os colegas, eu tenho percebido isso. Né? A gente passa a se verticalizar muito cedo, o olhar geográfico passa a estar um pouco mais diluído, as categorias analíticas para a gente que é tão importante, região, paisagem, território, lugar, espaço, elas não têm uma base sólida no processo. Então, eu acho que é isso que a gente poderia mostrar. A primeira coisa que eu tenho clareza é outras ciências desejam escutar o que a geografia tem a falar mais do que nós mesmos, às vezes. Bom, essa é uma coisa. Né? Então, você pega, por exemplo, eu recebo no laboratório arquitetos, recebo pessoas que se formaram em gestão ambiental, recebo, às vezes, algum economista que quer trabalhar no laboratório, que quer entender o que é isso, bacharéis em turismo, que quer entender o que a geografia faz e como é que ele faz análise. Então, esse é um caso. As outras ciências olham e têm clareza, mais do que nós, às vezes, do que a gente faz é um olhar geográfico de análise, que outros não fazem. Esse é o primeiro caso. Então, esta aproximação se dá por conta disso. A segunda é que houve uma mudança muito séria na maneira de se tratar ciência, principalmente a partir dos anos 70. No Brasil, ele vai ter esse resultado nos anos 80 para 90. No que diz respeito à minha área, à sua,
né? A questão ambiental, ela toma um lugar na análise espacial importante. Então, outras ciências acabam procurando na geografia isso. Agora, como tratar disso? Como é que eu vou... Que é curioso, né? Um aluno chega para fazer doutorado comigo, mas ele não entende nem sequer o que é território. Entendeu? Ele tem uma gama de bagagem de formação, que é da área dele, né? E ele chega para o professor, mas como é que nós vamos discutir essa condição territorial? Aí eu tenho que pegar quase um aluno de graduação e formar esse indivíduo, esta forja que é tão importante, porque senão você não faz análise espacial, você não faz geografia. Se você não entender essas categorias analíticas, não entender como elas se articulam entre si. Eu acho que, acima de tudo, este ganho vem muito mais por uma condição de fora do que aquilo de fato que a geografia tem. É endógena, né? Não, ela vem de fora. Eu digo assim, olha, são estágios. São estágios que vão nesses níveis, que são desses níveis que são de capacitação mais técnica a capacitação mais complexa. O que eu exijo, por exemplo, de um aluno que está na graduação, num processo de formação, que vem para o laboratório? Ele tem que saber, ao final de um período, seja ele de um ano, que é uma iniciação científica, ou de um trabalho de graduação, alguma técnica, ele tem que saber aplicar alguma técnica. Né? Seja ela trabalhar dado numérico, seja ela trabalhar com fotografia, seja ela trabalhar com geoprocessamento, alguma técnica ele tem que saber. Porque se ele souber ao final de um curso trabalhar alguma técnica, ele vai tirar aquele sentimento que é, eu não sei fazer nada, que é muito comum. Ao quarto ano, né, o que eu sei fazer com geografia? O que eu vou fazer com geografia? Esta é uma pergunta que passa pela minha geração e acompanha as gerações que depois vieram. O que eu faço com geografia? O livro de Lacoste foi muito romântico, né? Ela serve primeiro para fazer a guerra, mas está certo. Se ela serve para fazer a guerra, eu preciso aprender a colocar bala no canhão, eu preciso aprender a fazer outras coisas primeiro para transformar isso de fato num objeto capaz de transformação. Para o mestrado, que é esse nível que você faz da graduação para o mestrado, o que eu exijo é que ele seja capaz de, além de usar esta técnica, ela tenha condições de dialogar com referências e com uma categoria analítica. Então, se eu vou trabalhar com espaço, se eu vou trabalhar com território, com paisagem, com lugar, com região, não importa. No laboratório, nós trabalhamos mais com paisagem e com território. É onde é o nosso conforto. As outras categorias, elas são mais difíceis para serem trabalhadas nos temas que nós escolhemos. Como nós trabalhamos essas categorias, a técnica que ele vai utilizar sobre o território ou sobre a paisagem vai lidar a partir das condições da análise. Então, ele escolhe-se um objeto. A cana-de-açúcar, a inclusão da cana-de-açúcar no território sul-mato-grossense. Bom, qual é a técnica que eu vou utilizar para analisar isso? As chuvas, qual é a técnica que eu vou utilizar? Né? Como é que nós vamos, de fato, trabalhar isso neste nível? No terceiro nível, é mais complexo, é a análise mais complexa, que é o doutorado, são 4 anos. Então, espera-se que, neste processo de análise, a técnica, a categoria analítica estejam já consolidadas e, no doutorado, eu consiga não só trabalhar aspectos que são da epistemologia, da análise, acima de tudo da análise, mas propor também soluções, propor coisas novas, novos métodos e assim por diante. O currículo é consequência das suas escolhas. Vou contar 2 exemplos muito rápidos. A FAPESP, não que eu concorde com isso, tá bom? Mas a FAPESP hoje, ela não dá bolsa para aluno que teve reprovação na graduação. Ela não dá bolsa de doutorado, que é o último estágio quase, né? Ela não dá a bolsa de doutorado para aluno que teve reprovação na graduação. Eu acho injusto, mas é um critério. Tá? Então,
esse processo do currículo, ele vai muito por conta das suas escolhas, de como você enfrenta o desafio de ter uma carga de disciplinas. Ou, como eu sempre brinco, né, se vocês me perguntassem qual a disciplina que eu mais odiava na minha graduação, era solos, era pedologia. Curiosamente, ironicamente, quando eu fui trabalhar, a pessoa falou, olha, eu tenho uma disciplina de climatologia. Eu falei, beleza, vou fazer. Você tem que pegar de pedologia também. Minha cara, sempre gostei de pedologia, vou dar conta nisso tranquilamente. E fui eu lá estudar pedologia para poder fazer. Então, passa por esse primeiro processo. Então, das suas escolhas como aluno e como o seu comportamento nas disciplinas. Então, esta é uma fase do currículo. A outra é saber escutar mais. A geração de vocês precisam... Aí eu estou sendo um crítico mesmo, tá? Não briguem comigo, não. Os alunos vão muito hoje para eventos, para publicação, né? Quando, na verdade, o mais bacana era para ir para escutar. A gente queria escutar o Absaber falar, queria escutar o Milton Santos falar, queria conhecer as pessoas, né? Queria vivenciar aquele momento que era dos eventos. Foi assim que eu conheci grande parte de pessoas importantes da geografia. A minha primeira publicação, ela veio ao final do meu 4º ano, quando lá eu estava terminando. E aí, curiosamente, ela é uma meia página, que era o que a gente publicava hoje, era meia página, né? Que era o resultado da iniciação científica. Então, se você entender que o processo desse currículo para mestrado e doutorado passa por essa maturidade de entender o que é publicação, o que vale a pena publicar, e aproveitar mais a graduação, sob o ponto de vista das oportunidades de estágio, sob o ponto de vista de treinamentos, monitorias, isso lhe qualifica muito mais. Hoje, no laboratório, eu prefiro muito mais o indivíduo que chegou no laboratório sabendo que teve monitoria, que sabe trabalhar, que esteve presente nos laboratórios, do que a pessoa que chega, a gente fala isso, né? Que é o paraquedista que chega e tem lá um currículo Lattes muito bem feito. Eu prefiro muito mais a pessoa que seja capaz de trabalhar em grupo, por exemplo. Esse é um critério do laboratório. Se você não sabe trabalhar em grupo, não serve. Olha que bacana, quantos alunos nós temos aqui envolvidos na atividade de hoje. O Lattes é você. A atividade em grupo é uma construção muito maior e muito mais bacana na graduação. Eu acho que da graduação eu tenho que elencar alguns. O Everaldo, hoje eu trabalho com ele, né, que é o Everaldo Melasso lá de Prudente. Tenho o prazer de trabalhar com ele. As aulas de economia do Everaldo, eu quase virei economista por conta dele. Eu falo assim, ainda bem que eu saí de lá no primeiro ano, porque senão eu ia ser quase corrompido. Ele tinha uma capacidade de fazer que a gente gostava de economia, que era fantástico. A teoria keynesiana, a explicação que ele me deu sobre a teoria keynesiana e o Estado, eu guardei para a minha vida inteira. Que a importância do Estado quanto órgão regulamentador da sociedade sob o ponto de vista econômico. A teoria keynesiana é a teoria proposta para que saia-se da crise de 29 nos Estados Unidos. Então, Everaldo é esta figura que me marca sob o ponto de vista da formação desse meu primeiro ano lá em Prudente. Vou para Rio Claro e vou ter contato com outros profissionais lá, outros professores. Na graduação toda, o meu orientador em especial, que era o Zavatini, eu tenho um grande apreço, já disse isso, mas é aquele que eu me sinto confortável em dizer, né? Há um outro professor também, que eu gostava muito das aulas dele, que é a professora Iandara, e o Cláudio de Mauro, que era da área de geomorfologia, os dois dividiam a área de geomorfologia. As aulas deles eram fantásticas. A Iandara começava a fazer um campo às 7 da manhã e era 10 da noite, a gente estava reunido no hotel, como nós estamos aqui, e ela cobrando os relatórios e dizendo que aí. A gente falava, essa mulher não dorme, né? Ela subia uma vertente assim e a gente olhava, mas ela já está lá em cima. Então, são os dois nomes que eu guardo muito de lá. O professor Walter Brino, que era um professor que já se aposentou, eu não tive aula com o professor Walter Brino, mas foi uma pessoa muito especial porque me ajudou muito quando eu cheguei em Rio Claro.
Ele era o chefe de departamento. Na área de cartografia, o professor Zé Flávio Castro, que é pessoa que, sob o ponto de vista cartográfico, e o Ailton Luchiari. Acho que são esses os nomes que eu me lembro. Tive aulas com outros que eram mais conhecidos, o Helmut Torpmayer, a Sâmia, a Silvana Pintaldi, Silvio Brey, mas, sob o ponto de vista das disciplinas que mais me atraíam, esses eram os nomes que mais. Grande parte do geógrafo que sou, devo a esses indivíduos. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É curioso isso, porque talvez eu seja um dos poucos que passei pelo processo de ir para a universidade e não lecionei no ensino médio. Eu até tentei, mas eu não tinha o perfil. Confesso a vocês, eu não tinha o perfil. Então, quando eu comecei a trabalhar direto no ensino superior. Seria injusto eu também dar opiniões muito formais ou concretas de algo que eu não trabalhei. O que eu acredito, Luca, a educação ela passa por uma mudança muito séria hoje. Né? Nós vivemos um momento onde que o ato do aprender ele foi substituído pelo ato da informação. Acho que este é o primeiro passo. Que será o desafio das novas gerações lidar com isso. Há um tempo de maturação necessário para que haja o conhecimento. E lidar com esse tempo é o que é mais difícil na escola. Eu tenho um filho de 5 anos, que é o Rafael, e eu vejo isso com ele. Há uma necessidade muito rápida, né, de fazer, do aprendizado ser muito rápido. E essa maturação ela é mais lenta. E nós não estamos falando da possibilidade de ter acesso à informação. Nós estamos falando de capacidade de lidar com ela e transformar isso em conhecimento. Esse é o grande desafio. O recurso tecnológico usado para isso, a ferramenta usada para isso, ela vai caber a vocês, parte a minha pessoa, em saber usá-la. Saber usar um retroprojetor, no passado era um instrumento de alta tecnologia. Hoje, eu fui lecionar num curso de pós-graduação, eu fui para uma lousa digital, que eu tive quase uns 15 minutos para fazer a interação da lousa. A lousa tem coisas assim. Eu escrevo com um pincel e aperto na tecla a cor que eu quero. Se ela quer vermelho, se eu quero verde, né, eu aperto e depois escrevo. E aí eu quero parar o que eu estou fazendo e colocar para transferir o PowerPoint. Né? Aí aperto outro botão, vem a situação do PowerPoint. Eu quero tirar isso e projetar um vídeo, eu aperto outro botão. Esse é um domínio que vai caber às novas gerações. Isso é só um recurso. Agora, lidar com o conhecimento que é o mais difícil, na minha opinião. Então, o desafio vai estar fazer com que as novas gerações percebam que lidar com o conhecimento, ele requer tempo. E lidar com o tempo para a nova geração é muito difícil. Tá bom? Gostem do que façam. Se você gostar do que faz, este é metade do caminho para isso dar certo. Né? Se envolvam nesse processo que é a graduação, que é um momento mágico, gente, eu confesso a vocês. Se eu tivesse condições, né, de ter essa sensibilidade no passado, e olha que eu entrei na graduação já com 20 anos, 21 para 22. Eu recebo alunos com 17, que com 22... com 24 ele é mestre, e que se ele fizer direto, com 27, 28 ele é doutor. Isto é inimaginável na minha geração. Então eu olho para trás e falo assim, o que foi a minha graduação? Foi de fato algo que eu aproveitei intensamente. Aproveitei da biblioteca ao laboratório, a convivência com as pessoas, a perceber a dinâmica do que é a universidade na sua condição mais... lato mesmo, né? Que é a universalidade do conhecimento. O que você vai fazer com isso depois, garanto a vocês, vai dar tudo certo. Tenho certeza. Obrigado, viu? Obrigado. Muito bem, gente. Então, até a próxima. Obrigado.